que é o direito antidiscriminatório e os limites do compliance, reflexões críticas. As palestrantes são Priscila Catiani Dias Silva, Fernanda Barbosa Diniz, e os mediadores a Verusca Schmidt e Tiago França. A Verusca Schmidt é advogada, feminista, professora, mãe solo, militante social e diretora de ensino do MAT. Tiago França é advogado, procurador do MAT e especialista em trabalho e processo do trabalho pela Ulisc. Muito obrigada a todos que assistiram esse painel. Foi uma honra estar aqui com todas vocês, com todos vocês. Boa tarde a todos. Tudo bom? Vamos dando prosseguimento aqui ao nosso seminário. Agradecer a Idi aí pela apresentação, parabenizar você e a Dilza, minhas colegas de mate, pela excelente mediação e parabenizar também as palestrantes pela essa exposição nesse painel. E também já aqui fazer um registro do alto nível do nosso seminário. Eu estou aqui encantado, aqui, de fato, aprendendo bastante e me inspirando também para esses próximos meses e anos de luta aí que a gente vai ter para avançar na conquista de direitos trabalhistas e impedir esse retrocesso que a gente vem tendo no nosso país nesses últimos anos. Eu vou me autodescrever. Eu sou Tiago França Viana, advogado, estou como procurador do MAT nessa gestão. Eu sou da cor preta, cabelo curto, uma barba por fazer, estou com uma camisa azul e uma gravata rosa. Atrás de mim, pelo que eu estou vendo, a parede é verde, mas na filmagem está saindo um tanto quanto branca, né? Mas, sem mais delongas, eu vou aqui apresentar e aqui as nossas palestrantes, quem vai cumprir a minha colega de mate que vai me ajudar na mediação, a doutora Verusca Schmidt, mãe solo e militante social, diretora de ensino do MAT, e as palestrantes serão a doutora Priscila Catiani Dias Silva, advogada trabalhista, especialista em direito tributário, previdenciário e responsabilidade fiscal, e no novo direito do processo do trabalho, e a doutora Fernanda Barbosa Diniz, procuradora do trabalho, membro da Cor de Igualdade da PRT1 e da Coordenadoria do Comitê de Diversidade da PRT1, vice-coordenadora nacional do Projeto Nacional de Inclusão de Jovens Negras e Negros no Mercado de Trabalho do MPT. E o painel agora das duas será Direito Antidiscriminatório e os Limites do Compliance, Reflexões Críticas. Acho que todo mundo aqui tem uma certa noção de fato, as instituições, não só da legislação, mas também como órgão executivo do judiciário, eles podem, por vezes, ser excludentes. Eu acho que vai ser um debate muito rico que a gente vai poder fazer. Eu mesmo não me atentava para essa questão do compliance. Eu vou falar aqui que eu vou ser mais um aluno aqui das palestrantes e espero até poder, posteriormente, enriquecer o debate. E, sem mais delongas, eu vou passar a palavra para a doutora Priscila Diniz, Priscila Catiani Dias da Silva. Obrigado. Boa tarde a todos, todas e todos. Vocês me ouvem bem? Tiago, está me ouvindo bem? As minhas mais respeitosas saudações à diretoria e todos os membros organizadores desse evento. Gostaria de parabenizá-los pelo tema tão urgente e necessário nesse momento, por trazerem a centralidade dos debates entes primordiais para a democracia, que têm sido tão vilipendiados desde o golpe de agosto de 2016, a Constituição e todos os trabalhadores que são o povo. Cumprimento a mesa e todos que nos assistem. Reitero os meus agradecimentos pelo convite formulado pela doutora Verusca, mulher e advogada que admiro muito, muito obrigada. Seguindo a diretriz de apresentação inclusiva, meu nome é Priscila Dias, sou advogada trabalhista, tenho 35 anos, tenho a pele clara, estou usando uma simbólica camisa vermelha, participo desse evento da minha casa. Aqui ao fundo tem uma prateleira com alguns objetos de decoração e a parede é bege. Fui convidada a refletir criticamente sobre o direito antidiscriminatório e os limites do compliance, longe de trazer verdades prontas e acabadas. Quero propor uma reflexão sobre o que temos visto e muitas vezes concordado, sem pensar melhor a respeito. O compliance ele surgiu mais fortemente a partir de 2013, 2014, principalmente com a lei anticorrupção, como uma forma das empresas estamparem para a sociedade ou para poderem participar de processos licitatórios e para demonstrarem que elas não eram corruptas e que são éticas e que cumprem as leis. Portanto, os motivos são exógenos, né? Vinham de fora.
A intenção era mostrar para fora que dentro estava tudo conforme determina a ética e a lei. E isso é muito significativo. Essa premissa ela precisa ser observada e ela, alguns anos depois, continua muito atual. Essa visão de fora, parecer que eu sou coerente, parecer que eu cumpro as leis, parecer que sou ético, continua sendo muito importante para as empresas. Essa motivação inicial, ela faz com que, muitas vezes, o que acontece dentro não se espelhe para fora, né? E nós vimos que os princípios basilares do compliance, né, ética, transparência, confiança, cumprimento das leis e suas ferramentas, a instituição de comprometimento da alta gestão, imparcialidade, autonomia dos integrantes da área de compliance, instituição de uma cultura de integridade por meio de ferramentas como código de ética, realização de treinamentos, instrumentos de penalização, precisam ser vistas com muito cuidado, porque elas podem se tornar, e têm se tornado muitas vezes, mais um instrumento de penalização dos trabalhadores. Sabemos que a plena efetiva aplicação de um programa de integridade é uma tarefa árdua, porque muitas vezes vai ser preciso cortar na própria carne, e dificilmente nós vemos essa própria carne ser cortada. Por isso, infelizmente, o que a gente percebe é que o compliance ele tem sido muito mais utilizado como uma ferramenta de marketing, de justificação para os clientes e para os stakeholders, né, os parceiros daquela empresa. Utilizam-se essas punições, que são muito preocupantes e têm ganhado aplausos do público. E aí eu vou trazer alguns exemplos, e muitas vezes a confirmação da justiça. A gente tem visto, e aqui eu não vou citar exemplos concretos, mas eu acredito que quando eu falar, muita gente vai lembrar, porque nos últimos meses isso tem se tornado algo muito corriqueiro. Um empregado X faz um comentário na rede social de determinado programa e prontamente aquela empresa patrocinadora do programa divulga uma nota. Não compactuamos com atos de racismo e, portanto, o empregado Y não faz mais parte do nosso quadro. E todo mundo aplaude e acha que a empresa está fazendo correto, porque aquela empresa ela é contra o racismo, né? Ela tem um compliance severo que pune o empregado racista. Mas isso me preocupa muito. Claro que cada caso é um caso, mas eu sempre me pergunto, qual o nível de instrução desse empregado? Essas ferramentas de compliance, como que elas chegam para o empregado? O empregado que trabalha no açougue, no abatedouro de frango, ele sabe o que significa essa palavra em inglês? Ou ele só recebeu um código de ética que ele não consegue nem interpretar? Assinou esse código de ética, mas ele não foi instruído realmente ao que significa racismo, ao que significa quais são os atos de racismo, por que nós ainda somos uma sociedade racista e o que é que significa ser antirracista. Porque o compliance ele não pode ser só uma ferramenta de punição, ele precisa ser um agente transformador, ele precisa ser o agente transformador de a implementação de uma cultura antidiscriminatória dentro da empresa. Cadê a função educacional dessa empresa? Punir é muito fácil, para ficar bem na fita, para parecer bem para a sociedade, para parecer bem, né, para os clientes. Eu punir aquela pessoa. Eu não estou falando que a pessoa está correta, ela deve ser criminalmente penalizada, inclusive, mas dentro da empresa, o papel da empresa, enquanto ferramenta de compliance, ele falhou. O compliance não pode ser aplaudido porque ele demitiu aquele empregado que teve aquele ato. Foi a primeira vez ou ele era reincidente? Será que ele não poderia passar por uma transformação e ser um agente multiplicador de alguém que aprendeu e ressignificou o seu ato e transformar o seu entorno, o chão de fábrica em que ele vive? Quantos treinamentos essa pessoa já recebeu? E aí a gente precisa olhar para a diretoria dessa empresa. Ela realmente cumpre esse compliance que ela prega? Essa diretoria é diversa? Nessa diretoria há igualdade de gênero, de raça? O dever de casa tem que ser feito primeiro. E se a gente olha, ele não é feito.
Então, esse compliance muito bem pregado, muito defendido, inclusive por muitos advogados, confirmado pela justiça, o empregado recebeu o código de ética, sabia que não podia e fez. Nada disso é analisado, o contexto desse empregado não é analisado, o grau de instrução desse empregado não é analisado, reincidência não é analisado. E em nome de um compliance em que se diz inatingível, inatacável, a transformação que a gente deseja não acontece, porque essa demissão não vai transformá-lo em alguém antirracista. E não basta não ser racista, nós precisamos ser antirracistas. É essa transformação que a nossa sociedade exige e que as empresas, enquanto empresas que possuem compliance, um compliance antidiscriminatório, que tem um viés altamente lucrativo, precisam implementar dentro de suas empresas. E aí vem essa segunda evolução do compliance. O compliance agora é o compliance antidiscriminatório, que se propõe não apenas a estar de acordo com a lei, mas passa a assumir o compromisso social com a diversidade e a correção das desigualdades. O discurso é muito bonito, mas também muito lucrativo. Segundo o Instituto Ethos, no Guia Exame de Diversidade de 2020, as empresas que adotam essa política lucram até 35% a mais. Portanto, nós precisamos ter muito cuidado com o discurso vazio. Esse discurso, ele é interessante, ele é necessário, mas ele não pode estar simplesmente vinculado ao discurso e à prática penalizadora. Antes de tudo, o que a sociedade quer dessas empresas é a transformação cultural dos seus empregados, é a educação, é a ressignificação. Se isso não acontece, esse compliance ele já falhou. Ele não pode ser utilizado, esse código de ética não pode ser utilizado como instrumento de penalização sumária desse empregado. Ah, mas as demissões, elas acontecem, na maioria das vezes, sem justa causa. Demissão sem justa causa não é punição. Não é punição para a letra da lei. Para o empregado que perdeu o emprego, é uma punição. Até porque está público e notório por que ele foi demitido. Todo mundo sabe, no entorno dele, todo mundo sabe. Ficou público, está na rede social. A nota saiu na mídia, todo mundo viu. Então, nós precisamos ter esse olhar crítico e desmistificar essa blindagem que as empresas assumiram ao adotarem dentro de suas estruturas este órgão e este programa estruturado, muito bem desenhado, chamado compliance. Basta olharmos para o organograma das empresas. O compliance ele não tem autonomia, ele não está acima das diretorias para adotar penalizações contra a alta diretoria. Se ele não tem essa autonomia, a estrutura ela está prejudicada. Não existem pesquisas, eu inclusive me propus a pesquisar de instituições, de pesquisas que digam se os empregados confiam nesse compliance. Eu tenho certeza que não confiam. Os empregados não se sentem à vontade para denunciar junto ao compliance, principalmente se essa denúncia envolver a alta direção. Eles não se sentem protegidos. E, mas o meu compliance tem uma pesquisa externa de institutos renomados. Os empregados não confiam na anonimização dessas pesquisas. Eles não respondem o que eles verdadeiramente acreditam. E se esse compliance fosse tão efetivo assim, não estaríamos nos deparando diariamente com verdadeiras práticas organizacionais assediadoras e discriminatórias, como nós vemos todos os dias, principalmente em bancos que têm sistemas de compliance implementados. E os bancos trazem também esse viés de compliance antidiscriminatório, muito forte, muito bem desenhados. Se lermos os códigos de ética, são impecáveis. Porém, a prática é diametralmente oposta. Nós, enquanto advogados trabalhistas, não podemos aplaudir essas notas, precisamos questionar, precisamos colocar lupas em cima dessas posturas. É claro que a conduta do empregado ela precisa ser penalizada de alguma forma, mas não é a demissão sumária de um primeiro ato. Muito mais efetivo do que demitir e mostrar para a sociedade e alimentar na sociedade mais esse aspecto da intolerância, extirpa de dentro da empresa essa pessoa. Não é isso que interessa a uma sociedade antirracista. O que interessa à sociedade antirracista é a transformação
é trazer a inclusão, inclusive a mudança das pessoas que, infelizmente, ainda têm esse tipo de comportamento, esse tipo de pensamento e ainda expressam esse tipo de odiosidade. É isso que interessa. E, para finalizar, eu sei que o nosso tempo está um pouco corrido, eu gostaria de dizer que toda a estrutura de compliance, eu não estou dizendo aqui que não serve para nada. Ela serve. No entanto, o que se vê hoje é que são estruturas abstratas, que nenhum código de ética traz correção dos desvios das desigualdades com critérios objetivos e prazos delimitados. Nenhum código de ética traz que os processos seletivos observarão um prazo de X meses para corrigir as desigualdades de raça, de cor, desigualdades salariais no prazo X. Não. Vemos lá frases abstratas. Esta empresa não tolera o racismo. Esta empresa é contra a desigualdade social, a desigualdade de gênero. Esta empresa valoriza o trabalho da mulher. É isso que nós vemos. E nós não podemos mais nos contentar com discursos vazios e abstratos. Precisamos exigir das empresas ações afirmativas, concretas, sérias e realmente comprometidas com o que elas pregam. Aí sim, podemos dizer que elas têm um compliance realmente efetivo, que não é para marketing ver, que não é para agradar parceiros e clientes, que não é para ficar bem na fita. Se a empresa tem uma cultura efetivamente antidiscriminatória, ela, na sua governança, não existe apenas diretores, homens, brancos, seu corpo executivo é diverso, vemos mulheres, vemos negros, vemos pessoas com deficiência. Ela espelha o seu entorno, ela espelha, inclusive, as regionalidades. Não está assim no Nordeste com diretores executivos estrangeiros, paulistas. Isso é diversidade local, e isso também é muito importante. Se alguma área dessa empresa ainda há desigualdade de gênero, de raça, de etnia, não há compliance nessa empresa, mesmo existindo uma área com essa denominação. Porque compliance, acima de tudo, significa conformidade. Conformidade é um estado de harmonia, de alinhamento com a ética e com o cumprimento das leis. Nem precisaria haver esse departamento. Porque estar em conformidade com as leis, com os princípios, com os ditames legais, onde se encontra a antidiscriminação, onde se encontra a obrigação de cumprimento das leis, de implantação de uma isonomia realmente substancial, de uma igualdade substancial e material, isso é uma obrigação primária, não precisa existir compliance para isso. É uma obrigação inicial de qualquer empresa que se diga realmente comprometida com a sua função social. E nós, enquanto advogados, cidadãos, consumidores que somos, precisamos estar atentos a isso. Chega de discursinho, chega de confiarmos, de acreditarmos e de aplaudirmos essas notas que estão por aí dizendo: tenho compliance, meu compliance é antidiscriminatório, estou comprometido com a diversidade, mas eu olho para a diretoria e não vejo essa diversidade. É isso, Tiago. Muito obrigada. Obrigado, doutora Priscila. Excelente exposição. Eu vou passar aqui a palavra agora para minha colega, a doutora Verusca, e para a gente seguir aqui nos nossos trabalhos. Boa tarde, gente. Primeiro, saudar o Mate pelo seu aniversário, né? Dizer que eu tenho muito orgulho de fazer parte desse movimento, muito orgulho do meu diretor, doutor Marcos Cherrabi, Malezon. E sei lá, acho que eu queria contar um pouco para vocês da nossa alegria com a derrota, né, da MP 1045 e do quanto foi lindo ver a comemoração no grupo, e isso me deu mais certeza de que juntos, né, a gente consegue ser muito mais forte. Eu vou fazer a minha autodescrição. Eu estava brincando com a Priscila ontem no telefone, dizendo ela que eu ia falar que eu era uma mulher de estatura mediana. Só que não, gente, eu tenho um pouco mais de 1,5 m. Tenho os cabelos grisalhos na altura do ombro, estou de camisa preta, tenho uma tatuagem aqui no dorso,
Atrás de mim tem uma parede branca com um espelho, eu acho que é macramê, né? Ao redor do espelho. Quando a gente sugeriu a inclusão desse painel no seminário, porque, para mim, é uma pauta muito importante, porque já tem algum tempo que as pessoas vêm tratando o compliance como a tábua de salvação, né, das empresas. E teve um caso muito emblemático em São Paulo, onde, inclusive, uma das punições impostas era a implantação do compliance, né? E para mim sempre ficou o questionamento, né? Quem vai estar à frente desse compliance, né? Adianta que seja alguém que não preste atenção, né, nas causas de gênero, de raça, que seja uma pessoa a favor do capacitismo. Então, isso sempre me preocupou muito e fico muito feliz com a fala da doutora Priscila, né? Estou vendo aqui o chat, as pessoas estão nessa mesma linha de pensamento. Que bom ver as pessoas preocupadas, não só, né, em estudar e implantar o compliance, mas com as outras coisas que a gente precisa se preocupar antes, né, inclusive de implantar o compliance. Eu vou passar a fala agora para a doutora Fernanda, ela já foi apresentada pelo doutor Tiago, né, meu colega de mediação. Então, fica com a palavra, doutora. Boa tarde a todas as pessoas que nos assistem. Queria parabenizar o MAT e agradecer também o convite. Obrigada, Tiago, Priscila e Verusca, por dividirem pela companhia aqui hoje. Vou fazer minha autodescrição. Eu sou uma mulher de 43 anos, tenho os cabelos castanhos bem escuros, assim, ondulados, um pouco abaixo do ombro, os olhos castanhos bem escuros também. Estou com uma blusa rosa num fundo predominantemente branco. Bom, eu vou pegar um gancho, né, no que a Priscila estava falando sobre a questão da problemática do compliance, né? Atuando no Ministério Público do Trabalho, eu acho que a gente acaba tendo uma amostragem do, vamos dizer assim, do pior que há, né? Porque é ali que a gente vai receber as denúncias, vai ter que dar um tratamento. E é uma coisa que o que a doutora Priscila estava dizendo, é uma coisa que a gente pode observar, né? Um ato racista, solução, dispensar o empregado, né? E assim, eu já tive casos em que a empresa só dispensou o empregado depois que a denúncia chegou ao Ministério Público do Trabalho, porque enquanto os atos racistas estavam acontecendo, quando a superiora, né, hierárquica, teve conhecimento dos fatos, não, apaga essa ofensa. E isso é óbvio, isso vai deixando o trabalhador completamente sem parâmetros, ele vai criando confiança a ponto dele fazer as ofensas e ainda assinar o nome, né? Então, ele se sentia extremamente à vontade, não temia perder o emprego por aquilo. Ele achava que o que ele estava fazendo estava de acordo com aquele ambiente. Então, aí sim, de fato, não adianta ter compliance, não adianta ser bonitinho, né? Tem que investir muito em treinamento. E quando a gente fala em treinamento, aí eu acho que é a parte que a gente vai entrar no direito antidiscriminatório, porque é ele que vai dar um balizamento para a gente pensar o que a gente pode fazer. Se eu quero um compliance efetivo que funcione, o que eu vou fazer? Né? A caça às bruxas não vai ser a solução, porque senão uma pessoa vai sucedendo a outra, né? Aquele problema nunca vai se resolver por completo. Eu estanco o problema aqui dispensando, mas ali na frente eu vou ter de novo aquele problema. Agora, o que eu acho muito interessante assim, de falar de direito antidiscriminatório é que quando a gente fala direito antidiscriminatório, a gente é obrigado a reconhecer que o direito discrimina, que o direito é discriminatório. E quando eu digo direito, eu estou falando numa concepção mais ampla, eu estou falando de leis, de práticas jurídicas, de regulamentos, de decisões judiciais, ou até da própria missão da lei, né? A Natalina já fez aqui antes, né, um recorte fantástico sobre gênero e classe, mas se a gente pegar, né, o nosso direito, agora no caso o direito brasileiro, a gente vai ver que essa discriminação estava lá posta de uma maneira expressa mesmo, com a escravização. E o engraçado é que enquanto vigia, né, a lei que permitia a escravização, a nossa Constituição de 1824 falava em igualdade entre todos. E como que ela conciliava isso com a escravização? Simplesmente omitindo. Essa Constituição não fazia menção à escravização. Nós já tivemos leis que proibiam crianças negras e leprosos, veja bem, né, você assemelhar a negritude e uma doença, colocá-los no mesmo patamar e proibir a escolarização.
tivemos já a criminalização da capoeira, a população negra já foi proibida de adquirir terras. Quando chega a CLT, né, quando a escravização formal deixa de existir, a gente passa a ter a CLT regendo as relações de trabalho, a CLT expressamente excluiu do seu campo de incidência quem? Diaristas e tarefeiros. Quem eram essas pessoas? Era a população negra. Eram exatamente aqueles que estavam ativados nessas atividades e foram excluídos do campo de incidência da CLT, daquela proteção mínima. Mais um pouco adiante, a PEC das domésticas. Hoje a gente tem a seguinte situação: se eu sou uma empregada doméstica, uma trabalhadora doméstica, eu trabalho 2 vezes na semana, eu não sou empregada. Mas se eu sou uma dentista e trabalho 2 semanas numa clínica, eu posso ser empregada, né? Existe uma discussão aí por trás, porque alguns preferem a pejotização, muito dentro do que a Natalina estava falando disso, né, a respeito da conscientização mesmo, do trabalhador entender que o que ele tem, na verdade, é a força de trabalho dele, o fato é que não tem nada mais além do que aquilo, mas, enfim, existe ainda essa diferenciação. Eu acho que se a gente observar também o próprio STF nos últimos julgamentos, inclusive sobre terceirização, ele tira do campo de proteção justamente quem? Quem é a população que está ali? A gente vai ter aí, a gente tem que admitir que estatística é ciência, né? Então, se a gente pegar ali a estatística, a gente vai ver quem que é aquela população que, sobretudo, está ativada mais nessas funções. A gente vai ter uma grande parte da população negra, né? A lei de drogas, por exemplo, atualmente, né, quando ela fala, quando ela vai diferenciar o que é usuário, o que é traficante. E para dizer quem que é o usuário, a lei vai ser expressa e dizer, depende do local em que aconteceu e das circunstâncias sociais e pessoais. Isso aqui eu interpreto como uma autorização expressa para discriminar, né? Então, se eu tiver uma quantidade X de droga na Zona Sul, a análise do juiz vai ser se essa mesma quantidade, se eu tiver na comunidade, essa análise vai ser outra, né? E a gente sabe que aí raça também, novamente, vai ter uma incidência muito forte. A gente tem práticas como a expedição de mandato coletivo, né, para relativizar a inviolabilidade de domicílio. Isso não vai acontecer com pessoas que estão em posição privilegiada. A questão dos autos de resistência, né, que tanto esses mandatos coletivos e os autos de resistência, quando, vamos dizer assim, o policial não... como é que eu vou explicar isso? Porque eu não sou da área. Porque para mim é muito difícil explicar isso sem ser algo assim como uma licença para matar. Para mim me parece demais aquilo que a Judith Butler fala sobre vidas vivíveis e vidas matáveis. Algumas vidas importam, outras vidas não importam. É o que a Lélia Gonçalves também falava, que algumas pessoas elas estão colocadas num lugar na sociedade que elas não servem sequer para ser estoque de força de trabalho, excedente de força de trabalho. Nem para isso essas pessoas servem, né? Mas para falar de raça, basicamente eu pensei nesses exemplos, mas a gente ainda tem questões de gênero, né? Que já houve uma época que a mulher não podia votar, não podia viajar sem autorização do marido, não podia estudar, não podia fazer N coisas. O crime de estupro também, ele já teve uma redação em que dizia, pelo menos, né, foi o que eu estudei na faculdade, ainda bem que hoje não é mais assim, mas quem era a pessoa que podia ser vítima do crime de estupro? Ela era mulher honesta. Sei lá o que isso quer dizer, né? Mas a desonesta não, a desonesta era coisa. Ela podia ser tratada da forma que fosse. E, assim, é importante pensar que esses estigmas, esse pensamento, foi ele que construiu, né, o contexto social, familiar, de pessoas que hoje são juízes, por exemplo. Então, um juiz de hoje, ele é filho daquele cara que, se quisesse, poderia estuprar a mulher desonesta, né? Aí, o que acontece? Hoje a gente vê, assim, juízes falando que a lei Maria da Penha não serve para nada, porque se alguém apanhou é porque mereceu. A gente vê Mariana Ferrer ser tratada como foi, né? A gente vê o STF falar só em 2020 que quando as mulheres são mortas, né, pelos seus companheiros, não é admissível mais a tese da legítima defesa da honra, porque até então é um absurdo isso, mas em pleno século XXI, né, isso poderia ser alegado nos processos. A gente vai ter também a discriminação pela orientação sexual, e aí tem uma omissão, né, legislativa muito grande, e o STF veio
suprindo isso através de decisões que permitiu casamentos homossexuais, né? Acho que foi em 2011, permitiu doação de sangue, que antes não era permitido, a homofobia agora, né? Também é considerada crime. Esse protagonismo do judiciário, acho que caracteriza bem uma omissão nessa seara, é um assunto que as pessoas não querem falar muito, não, é uma coisa que a gente não quer olhar muito, né? Então, o que a gente vê é que mesmo que algumas leis, né, que eu citei aqui, que elas não estejam mais vigentes, isso estava em consonância com o pensamento social, com a cultura, e isso produz resultados, isso tem frutos, é o que a gente está colhendo agora, né? O Adilson Moreira, ele tem um livro que se chama Tratado de Direito Antidiscriminatório, e que ele vai falar como que é importante na configuração social a psicologia social da discriminação, que é aquela ideia de estereótipos, né? Se a pessoa é gorda, ela é preguiçosa, né? Esses raciocínios simplistas, assim, que são extremamente limitadores e impedem da gente dar um passo adiante, da gente explorar potencialidades. E é esse tipo de pensamento, por exemplo, que vai fazer com que um juiz, igual, né, a gente teve, acho que foi ano passado, essa decisão, que a juíza condenou um jovem negro porque ela colocou expressamente na decisão, em razão da raça, ele pertencia ao grupo criminoso. Como ele era negro, logo ele é criminoso, né? Como a gente teve também a decisão aí de alguns anos atrás da Arca de Noé, né, do TRT Minas, em que o juiz entendeu que não tinha problema aquele trabalhador rural dormir com os porcos ou com os cavalos, eu não lembro que bicho era. Afinal de contas, Noé e a família na Arca, todos dormiam com os animais, né? Eu só acho que esse magistrado não dormia ele próprio com animais, mas enfim. Esse pensamento assim de outrificação, ele tá muito arraigado ainda entre nós, né? O outro. A gente precisa de uma identificação com a pessoa, parece, né, para poder valorizar. Se é algo semelhante a mim, eu acho que tem valor, que sim, a gente coloca as coisas muito centradas no que a gente acha que é um modo de vida, né? E vamos criando na nossa cabeça essas configurações de centro e margem. Aquele está à margem, aquele tem uma cor de pele diferente da minha, aquele tem uma classe social diferente da minha, aquele tem uma orientação sexual diferente da minha, a gente vai colocando tudo à margem. Então, essa até ideia de estereótipos, ela tem um correspondente muito interessante do pensamento feminista negro, que a Patrícia Hill Collins coloca, que são as imagens de controle, né? Ela coloca lá no livro dela como que as mulheres negras são vistas. Se é assim, é assado. Se é da outra maneira, é assim. Como a sociedade vai prendendo as mulheres dentro dessas imagens, reduz, limita a atuação dessas mulheres e impede o avanço, né? E eu gosto de citar o pensamento feminista negro porque é uma epistemologia que as pessoas falam muito, identitário. Eu não gosto muito desse termo, assim. Aí eu estou falando por mim mesmo, porque o pensamento feminista negro, ele é todo calcado na ideia realmente de igualdade. É uma epistemologia que serve para qualquer grupo minorizado. Ele está sempre fulcrado naquilo de que somos mesmo, de fato, todos iguais, né? O direito antidiscriminatório ele nos faz pensar nisso. A gente é igual mesmo? Ou esse negócio de ética humanista aí que a gente está falando, isso aí é balela, é uma coisa que a gente relativiza. É só quando eu acho que a pessoa se parece comigo, que é uma pessoa respeitável. Isso realmente é verdade, né? Isso eu acho que abala bem essa concepção que a gente tem que nós somos humanistas, porque o que a gente vai olhar em volta é que as proteções, né, as posições de poder, e quando eu falo em posições de poder, eu estou falando nas esferas pública e privada, são ocupados por sobretudo, por brancos, pessoas, homens brancos, cis, né? A gente não vê muita pluralidade no compartilhamento dos espaços de poder, tanto público quanto privado. A gente não precisava de estatística para isso, né? Como as pessoas dizem, bastava a gente fazer o teste do pescoço, é só olhar em volta quando a gente está num restaurante bacana, quando a gente está no avião, quando a gente está num espaço que é considerado legal, privilegiado, a gente não vai ver pluralidade, né? Nós vamos ver tipos de pessoas assim
com comportamentos muito parecidos. Então, pois bem, o Adilson Moreira, ele até fala na obra dele sobre o compliance, mas colocando ele fala do surgimento do compliance nos Estados Unidos, muito relacionado com num contexto um pouco diferente, né, do brasileiro, que teve aqui a lei anticorrupção. Nos Estados Unidos ele surgiu exatamente por causa disso, pelo reconhecimento que a estrutura das empresas não estava preparada para lidar com a questão racial, que frequentemente você tinha um episódio em que um cliente ou um empregado era discriminado, né? E nos Estados Unidos, a cultura de busca, de procura a indenizações, é uma coisa que eu acredito que se faz de uma maneira um pouco mais séria, né, que aqui. Então, essa implantação lá, enfim, essa implantação lá acabou sendo motivada por essas questões. Quando a gente traz aqui para a realidade brasileira, eu acho que as empresas têm que ficar muito atentas, porque é humano a gente errar, né? É humano eu não conseguir ter a concepção do que as diversas formas de existência podem contribuir, ainda que diferentes. Então, as empresas têm que investir muito em treinamento. Não é uma coisa simples, tá? Mas o que a gente vê, às vezes, por exemplo, você vê o comitê de diversidade de uma empresa. A empresa tal criou o comitê de diversidade. Você vê lá, tem 5 homens brancos, aparentemente cis, você não vê uma pessoa com deficiência, você não vê uma pessoa gorda, você não vê uma mulher, você não vê um negro. E aí eu acho que realmente vai ficar difícil, né? Essa empresa ter efetivamente algum ganho. O compliance tem que ser feito de uma maneira compromissada mesmo, com a falta de preconceito, com essa visão de pluralidade. A teoria queer, ela tem uma pegada que eu acho muito interessante, que ela quer desconstruir, assim, essas noções de centro e margem, né? Quem disse? Só porque eu sou uma mulher trans, gorda, de cabelo verde, eu sou margem? Por que eu sou margem, né? Por que você acha que você é centro? Por que você se atribui essa característica de referência universal e de medida de tudo? De todos, né? Então, embora assim, ela sofra uma crítica assim, por não fazer um aprofundamento na questão racial, eu acho que ela joga assim, esse debate assim, interessante, uma coisa para a gente pensar mesmo, né? Ela dá uma base para a gente pensar nessa história de outrificação. E um compliance bem feito, ele tem que trabalhar com isso, tem que passar por isso. A gente tem a gente vem de uma sociedade que a estrutura é notoriamente racista, né? Por mais que tem muita gente querendo reviver o mito da democracia racial, é algo que no Brasil isso já foi suplantado por estudos na década de 70, né? Na década de 70, a Unesco procurou o Brasil porque achava que aqui a gente convivia muito bem, né? Muito na fama do Casa Grande Senzala, né? Aquela coisa romanceada, né? E quando a Unesco pensa em usar o Brasil como exemplo para o mundo inteiro, olha só, olha como que é bonito lá, olha como que a convivência entre as raças lá é pacífica, vamos fazer um estudo no Brasil e vamos usar o Brasil como propaganda para o mundo. Mas quando o projeto Unesco, né, aí vários sociólogos se envolveram, Florestan Fernandes, nossa, acho que a Virgínia Bicudo também, eu acho que ajudou, enfim, agora me fugiram os nomes. Quando esse trabalho é feito, né, inclusive com base em estatística, o que vai se descobrir é que não é nada disso. Não é nada disso. Era só pegar as estatísticas da época, que são muito semelhantes às estatísticas que a gente tem agora, se for fazer recorte racial para as coisas. Então, o projeto Unesco, assim, ele implodiu aqui no Brasil. Ele não foi possível fazer propaganda, porque nós somos, sim, racistas, né? A Natalina até colocou, quem que é o trabalhador? Ele é racista, ele é misógino, ele é machista, é isso, porque a sociedade é composta disso. A gente veio disso. A formação da sociedade brasileira passou por isso, sofreu esses processos. A gente vai ser fruto disso, não tem como. Então, por isso que eu acho que um compliance bem feito, é um desafio,
É claro que é possível, mas não dá, como a doutora Priscila falou, fazer mais do mesmo. Fazer mais do mesmo não adianta, vai ser só postergar o problema. O problema vai cair, vai chegar no Ministério Público do Trabalho, né? Que a gente recebe denúncias lá de assédio moral, de assédio sexual, de discriminação, e processamos as investigações. Mas, assim, falando agora, né, da minha instituição, a gente percebendo, assim, essas características da sociedade e, assim, percebendo que a gente não vai mudar mentes através de processos, né, através de TACs. Nós temos tido uma atuação promocional também em algumas questões, e esse projeto que eu sou a vice-coordenadora é o projeto de inclusão de jovens negras e negros universitários no mercado de trabalho. O que esse projeto faz? Ele faz uma interlocução com grandes empresas, né? A gente busca as maiores empresas. Demos foco... Bem... Boa tarde. Demos foco em 3 ramos, que é publicidade e propaganda, direito e a área administrativa, e através da interlocução com essas empresas grandes, muitas parceiras, muitas já avançaram bastante, a gente tenta mostrar essas características da sociedade mesmo, e fazer com que as empresas se conscientizem e voluntariamente queiram implementar isso. Aí sim, depois que isso se implementa, vai ser mais fácil você implementar um compliance, fazer um código de conduta e um código de ética que dê para entender até para o chão de fábrica. E esse projeto está voltado para os jovens universitários. Por quê? Porque mesmo com a implementação da política de cotas nas universidades, a gente percebe que ainda em postos de mando e gestão nas empresas, esses jovens não estão acessando esses lugares. Então, alguma coisa aí está acontecendo, né? São as chamadas barreiras invisíveis, né? Esses jovens vão para a entrevista e chega lá, eles não têm perfil, né? Então, um projeto que passa por uma discussão muito profunda, muito bacana, que a gente tem muita esperança de produzir resultados, mas a gente acredita que o benefício dele se espraia para todas as áreas da empresa, né? Tem diversas pesquisas de agências internacionais mostrando que quanto mais diverso é um quadro de trabalho de uma empresa, maior o lucro. Mas por que isso? Se eu tenho um quadro diverso, eu tenho dentro da minha empresa representado de uma maneira mais fiel aquilo que é a sociedade. Então, eu vou oferecer um produto melhor, eu vou oferecer um serviço melhor, né? Eu não vou mais ficar fazendo propaganda, usando Black's Beautiful para papel higiênico, né? Eu não lembro nem empresa, né? Mas isso é uma coisa que volta e meia surge uma propaganda dessa, né? Depois a empresa, desculpa, não foi bem assim, nós não somos racistas, não sei o quê. Mas essas coisas ainda acontecem, né? E essa negativa, né, até apressada das empresas, como a doutora Priscila colocou, o empregado errou, dispensa o empregado, né? Essa pressa que a gente tem de dizer, não, a gente não é racista, eu não sou racista, eu até tenho um amigo negro, não sei o quê, né? Essa pressa, ela também, na época do Projeto Unesco também, o Florestan Fernandes, ele fala muito bem sobre isso, que na época, década de 60, 70, foram feitas pesquisas e para todo mundo que se perguntava, você acha que tem racismo no Brasil? Eu acho. Você se acha racista? Eu não. Então, quer dizer, o racismo é sempre do outro, né? Eu não sou racista, né? Porque eu tenho um amigo negro, meu filho tem um amiguinho negro, não sei o quê. E o Florestan Fernandes falava que aqui no Brasil a gente tem preconceito de ter preconceito. Então, eu acho que é preciso olhar para isso, a gente tem que se admitir realmente como humano e entender a constituição da nossa sociedade e trabalhar em cima disso. Era basicamente isso que eu tinha para falar. Não sei se eu avancei demais o tempo. Não, brilhante, doutora. O chat está aqui, né, bombando de mensagens com a fala das duas doutoras. Eu vou agora dar, né, poucos minutos, porque a gente está um pouco atrasadinho, mas vou dar a palavra ao meu colega mediador, depois, não sei, talvez 2 minutinhos para explanações finais, né, das palestrantes. Obrigado, Verusca. Parabenizar as expositoras, foi brilhante mesmo, foi uma hora muito de aprofundamento e aprendizado.
eu vou fazer aqui uns breves comentários para as palestrantes tentarem talvez fechar. É que o compliance em si, hoje no Brasil, ele tem essa característica ainda bastante repressiva, né? Você tem um empregado que, por vezes, ele comete atos de racismo ou então de misoginia, e a empresa simplesmente vai lá e demite. Você não tem uma formulação, você não tem um programa das empresas de estarem ali tentando mudar a mente dele. Ele pode, às vezes, tentando se enquadrar na empresa, não cometer deslize, não cometer atos de racismo ou então de alguma outro ataque às minorias, mas ele, fora dos muros da empresa, ele vai continuar reproduzindo tais práticas nas redes sociais, principalmente. Então, acho que isso poderia, não sei se é algo a se considerar, mas já veio mudar esse compliance para as empresas passarem a simplesmente criarem programas de formação da mente da pessoa, de alteração de pensamentos, né? Acho que hoje não tem isso no país. E, por fim, também, eu queria só, se vocês puderem considerar, é como se existe alguma porcentagem, por exemplo, de empregados que são realmente denunciados no compliance. Eu posso ter certeza que eles vão ser, na maioria, mulheres ou negros. Talvez aquele empregado branco, hétero, homem, ele possa conseguir escapar muito mais, né, dessas práticas. E, por fim, agradecer o Mate pelo convite, agradecer também aqui as palestrantes e desejar a todos nós aqui um final de tarde e continuar depois também para as próximas palestras que vão vir. Obrigado. Posso seguir, Tiago? Pode. Eu pensei que tinha caído. Ficou mudo. Bem, o que se vê em relação às denúncias, né, que são feitas, é que muitas delas a apuração não chega à conclusão, principalmente quando se envolve aí a alta diretoria. Quando se há denúncia, essas denúncias, inúmeras vezes, elas não chegam realmente a concluir que aquela denúncia ela é procedente, né? A grande maioria dos empregados não sentem segurança em denunciar no compliance, elas recorrem ao Ministério Público, aos sindicatos ou à própria Justiça. Quando elas fazem essas denúncias no compliance, e esse compliance ele apura que não é procedente, aí a gente vê o caso da CBF, por exemplo, né, em que os diretores presenciavam aqueles atos de assédio, vários já tinham conhecimento, a denúncia ela foi inclusive acompanhada por advogados, protocolada no órgão de ética da CBF, e ainda assim estão chegando à conclusão, mesmo com vários pareceres de juristas contrários à conclusão do Comitê de Ética da CBF, de que não há assédio, né? Então, assim, é muito difícil vermos exemplos e casos onde a área de compliance apurou que realmente houve um ato discriminatório, um ato de assédio, principalmente quando envolve a alta diretoria, corpo executivo. É muito difícil encontrarmos esses casos. Ao contrário dos empregados, que não têm esses níveis executivos, vemos diariamente que por um ato, às vezes, inclusive, cometido fora do ambiente empresarial, e que até aquele empregado ele não teve essa instrução, ele não tem essa consciência de que fora da empresa ele também precisa ter esse compromisso, ele é penalizado e sumariamente, não há processo administrativo, nada do tipo. Né? Foi lá, pegaram o print do comentário na rede social, no dia seguinte a nota está para o público, todo mundo aplaude na rede social da empresa, e aí vida que segue, e infelizmente muitos de nós concordamos com isso. E o que eu entendo, que eu converso muito com os meus pares, com os meus clientes, é que isso precisa ser revisto. Primeiro, a linguagem do compliance, ela precisa ser acessível a todos os níveis da empresa. Não adianta, a linguagem do compliance para o chão de fábrica, ela é complexa. Os empregados nem sabem o que é compliance. Eles recebem aquele código de ética, muitos deles não têm um nível educacional suficiente para saber interpretar o que está escrito ali. Eles não têm nem noção da quantidade de regras que estão embutidas naquelas frases, naquelas simples frases que existem naquele código.
O treinamento é um dia sentado onde tem alguém, um advogado, um analista de compliance que repete tudo que está escrito no código de ética e que não traz vivências do dia a dia dele, exemplos. Não se desenvolve uma cultura. E a empresa entende que ela está fazendo o papel dela de desenvolvimento de uma cultura diversa e que ela está cumprindo o papel dela com a sociedade de ser antidiscriminatória, e se o empregado saiu da linha, rua. Nós, enquanto sociedade, precisamos demonstrar para as empresas que a gente não concorda com isso, que o papel dela vai muito além disso, de penalizar, que o papel dela é educar e ajudar a transformar a sociedade, que não é isso que a gente quer. A gente não quer só punição, nós queremos a educação, nós queremos a transformação cultural. Isso é o que mais importa. E, enfim, é o que eu gostaria de deixar de mensagem para todos nós, que façamos essa reflexão, que não absorvamos essas comunicações de marketing de que a empresa demitiu e que batamos palminhas lá no Instagram, no Facebook, etc. Que façamos reflexões críticas e que pressionemos essas empresas e que olhemos se ela está fazendo o dever dela dentro de casa antes de penalizar esses empregados. Só complementando o que a doutora Priscila falou, né, o Tiago perguntou sobre estatísticas, o perfil dos trabalhadores que são mais denunciados. Eu acho assim, mulheres, negros, essas pessoas não precisam nem de compliance para ser dispensados, né? Elas são dispensadas assim, de uma maneira, eu diria assim, descartável. Eu acho que em muitos casos o tal do compliance não se dá nem ao trabalho, né? Pelo menos em assim, alguns casos que eu atuei, você percebe uma tentativa dos trabalhadores de usar aquele compliance em face de uma pessoa, de um gerente, de um gestor de alto nível. E deixa eu ver se eu já vi. Olha, eu vi um caso, tá? Eu vi um caso de uma empresa em que, mesmo sendo um alto funcionário, ele não foi dispensado, ele perdeu o cargo de chefia, passou por um treinamento, enfim. Eu vi apenas assim esse caso, mas eu acho que tudo passa pela questão do quadro da empresa. Porque se eu tiver no meu quadro de trabalhadores só pessoas do tipo A, só pessoas do tipo A vão compor o compliance, e o compliance vai ter conclusões só do tipo A. É o mesmo motivo pelo qual aquele juiz branco, quando ele está diante de um julgamento de um ato claro de racismo, ele vai dizer que aquilo é injúria racial, porque no frigir dos ovos ele se identifica muito mais com o ofensor do que com a vítima. Ele pode pensar, poxa, mas assim, não foi para ofender, chamou de macaco, mas assim, ele não estava num dia bom, agora, nossa, ele vai ficar com antecedentes, ou ele vai sofrer alguma punição aqui no processo penal só por causa dessa brincadeira, entre aspas, e tem a desqualificação para injúria racial. O compliance não pode funcionar dessa maneira, né? Porque você não vai ter nenhuma efetividade. Você vai ter algo só realmente para constar, para dizer que você cumpriu ali o quadrinho, mas a efetividade mesmo, nenhuma. Pronto, meninas, doutoras. Eu agradeço, né, pela fala de vocês, eu agradeço por, né, fazer a mediação desse painel junto com o doutor Tiago, não conhecia ele ainda,